Muito louvor. Mas, queridos, eu quero nessa noite compartilhar com você com referência à palavra de Deus. Eu quero falar com você, não é segredo para você, como a Lívia bem falou aqui ainda agora, no dia 31 de outubro, está se comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Uma reforma que não foi apenas importante, um momento religioso, mas uma reforma que trouxe uma revolução social que mexeu com o momento atual e deu origem a outros movimentos. E, queridos, foi no dia 31 de outubro de 2017 que Martinho Lutero fixou na porta da igreja, ali em Wittenberg, 95 teses. E, queridos, Martinho Lutero não se levantou de manhã e disse: eu vou fixar 95 teses na porta da igreja. Já havia uma insatisfação por conta da forma como o clero, da forma como a igreja atual vinha vivendo e tratando as coisas sagradas. Já havia uma insatisfação, um desconforto. E ali, queridos, naquele dia, foi simplesmente o estopim, a fagulha que precisava para que a explosão acontecesse. E nesse dia deu-se início a algo que já vinha sendo escrito em tempos anteriores, através de outros pré-reformadores, pessoas que já vinham também tentando de alguma forma informar e trazer para a igreja que o comportamento e a forma como estava sendo tratado o religioso, aquilo que era sagrado, não estava de acordo. E o que acontece, queridos? Alguns historiadores nos dizem, é história, que o Papa, deixa eu ver o nome do Papa aqui para não esquecer o nome do Papa. O Papa Leão X, ele determinou a venda de indulgências. E essa venda de indulgências, ela tinha uma proposta inicial de levantar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, que ficava ali em Roma. Então, queridos, para recolher este dinheiro, através da venda de indulgências ali na Alemanha, foi enviado para lá um homem chamado Johann Tetzel. E ele foi para lá pregando que a indulgência era uma benfeitoria do Papa e que era muito importante. E ele dava tanto valor e tanta ênfase à venda de indulgência, que foi o ponto culminante em que Martinho Lutero decide tomar uma atitude. E essa atitude tomada por Martinho Lutero gerou o que nós sabemos chamar-se hoje Reforma Protestante. E, queridos, preliminarmente, eu escrevi aqui, a reforma teve causas políticas, sociais, morais e ética. A igreja estava em descrédito e já provocava muitas rebeliões populares. Soberanos, senhores feudais, povo e até mesmo parte do clero já haviam alcançado um elevado grau de insatisfação. E como eu disse no início, a venda da indulgência produziu apenas uma centelha para que ocorresse essa explosão. Agora, queridos, a indulgência, ela era um documento que absorvia as pessoas de seus pecados. E se o pecador morresse, um parente poderia pagar a indulgência para ele, e ele tinha
uma vida mais fácil, não iria viver tanto tempo no local para onde ele iria quando morreria. Então, a igreja, ela oferecia a salvação por meio das obras e não da fé. Somente comprava a indulgência e tudo bem. E agora você está livre dos seus pecados. Isso, querido, ela contraria os textos bíblicos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, no versículo 4. Desculpa, querido. Abacuque. Eu convidei Abacuque para vir para o culto hoje, hein? Rogério, encontrou, Rogério? Lê aqui, por favor, Rogério. O que está escrito em Abacuque? Lê o 3 e o 4. Qual capítulo 2, 3 e 4? Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? O que ele diz aqui é uma resposta que Deus está dando para uma pergunta que Abacuque faz. Abacuque, insatisfeito, faz um questionamento. E Deus responde a Abacuque. E o interessante, queridos, é que na resposta em que Deus dá para Abacuque, Abacuque tem no seu coração que os judeus, eles são mais justos do que os caldeus. E ele está questionando, porque Deus diz que vai usar os caldeus para trazer juízo sobre Israel. E ele faz um questionamento, e Deus o responde. Deus diz para ele: escreve a visão, porque o que eu estou dizendo para você vai se cumprir. Vai demorar, mas olha, não tarda, ela vai se cumprir. O que Deus está dizendo para ele é o seguinte: olha, no meu tempo, na hora exata, aquilo que eu falei vai se cumprir. E no versículo 4, Deus dá uma resposta para ele, dizendo assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E nessa resposta, queridos, quando Deus diz para Abacuque: eis o soberbo, sua alma não é justa nele, Abacuque consegue entender que Deus está respondendo a ele, porque uma pessoa que vive por fé não tem um coração soberbo. Uma pessoa que vive por fé, ela não tem o coração preso ao orgulho e à vaidade. Então, enquanto Abacuque está pensando que a justiça do judeu está na violência, está na agressividade, está nas coisas que ele fazia de errado, Deus está aqui dizendo para Abacuque: olha, o meu justo, ele vive pela fé. A diferença entre o injusto e o justo, na realidade, queridos, é a fé que Deus plantou em nosso coração. É a fé quem faz a diferença. Porque o coração de Israel estava soberbo, o coração de Israel, a alma não era reta nela. Então, Abacuque conseguiu entender que Israel estava na mesma condição que os caldeus. E Deus diz, nesse momento, para Abacuque: o meu justo, ele viverá por sua fé. Se o homem quiser ser justo, ele precisa viver por fé. Então a compra de indulgência, ela não poderia acontecer. Era algo que estava contrário
ao que estava registrado na Bíblia Sagrada. Era algo que estava registrado nos escritos. Romanos, queridos, capítulo 1, vamos abrir. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17, nos diz assim, vamos ler o versículo 16 também, que diz assim: pois não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O que está escrito? O justo viverá pela sua fé. Queridos, não é de obra para que ninguém se glorie, mas é por fé. Foi isso que moveu o coração de Martinho Lutero a se levantar contra aquela pregação referente à venda de indulgência. E Martinho Lutero se levanta e toma uma atitude, por acreditar na palavra que dizia que o justo viveria pela fé, e ele, como um homem que cria, ele se levanta e coloca 95 teses na porta da igreja. Eu não sei se você parou em algum momento para ler uma das 95 teses. E queridos, o que Martinho Lutero quer é discutir, é argumentar, é conversar, é trazer a informação e dizer, olha, a direção em que nós estamos caminhando está errada. A proposta não era trazer divisão, querido, mas a proposta era trazer uma reforma, era fazer a coisa funcionar de forma coerente. Porém, aí está o fato que se deu. Gálatas 3, versículo 11. O que está escrito em Gálatas 3, versículo 11? Vamos ver. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, queridos, se naquele tempo, se a Bíblia Sagrada hoje está para mim e para você, e nós estamos recebendo uma informação, e essa informação que estamos recebendo hoje, foi a mesma informação que provocou uma mudança na sociedade naquela época, naquele tempo. Esta mesma palavra que foi anunciada no primeiro século, essa mesma palavra que trouxe uma mudança através de uma atitude tomada por um homem que creu e tornou isso, pegou isso como uma atitude prática, que gerou uma mudança. É a mesma palavra que eu e você ouvimos nessa noite. A palavra de Deus nos diz que em Cristo, eu e você fomos justificados. E se fomos justificados, nós hoje somos justos por causa de Cristo. E por sermos justos por causa de Cristo, como eu e você deveremos viver? Nós precisamos viver pela fé. É a fé, queridos, que vai nos dar hoje condições de caminharmos a passos firmes, mantendo firme a nossa expectativa na verdade que ouvimos, que mudou a nossa história. Ao olhar e ao pensar em todas as comemorações que estão acontecendo,
em todas as informações que recebemos através da reforma. Eu gostaria de trazer uma pergunta para você nessa noite. E a pergunta que eu trago para você nessa noite é: ao olhar para a história, ao olhar para o dia 31 em que se comemora 500 anos da reforma, quando você olha para você, quando você olha para a igreja, o que você pensa? Quando você olha para você, igreja, porque, queridos, nós temos até um cântico que cantamos aqui. Levantamos um altar, não é assim? Igreja sem parede. Igreja que caminha em Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Igreja viva. E a pergunta, queridos, que eu e você precisamos fazer: se o justo viverá por sua fé, como um justo, será que eu tenho me mantido e vivido por fé? Será que a minha caminhada como cristão, como homem e mulher que se chama pelo nome do Senhor, será que nós temos caminhado como alguém que vive por fé na palavra de Deus, por fé em Jesus? Precisamos, queridos, olhar para nós mesmos. É muito fácil nós pararmos e olharmos para a história, ou olhar para a igreja A, igreja B, ou olhar para o irmão A ou o irmão B. Mas é importante que nós olhemos para nós mesmos. Porque, queridos, a vida pela fé é muito mais do que uma simples frase. A vida pela fé é muito mais do que uma simples palavra. A vida pela fé é você caminhar convicto de que aquilo que foi dito por Deus a teu respeito é algo que você pode dar crédito. A Bíblia diz, e nós sabemos disso, como está escrito: pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é dom de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. O que nos trouxe salvação foi Jesus Cristo, porque nós acreditamos nisso. E é importante, queridos, que nós façamos diariamente manutenção deste pensamento, desta verdade. Porque não é, o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se a fé é a certeza de coisas que se esperam, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quantas pessoas, quantos aqui, tem pessoas na sua família que ainda não conhecem a Jesus? Quantas pessoas na sua família que já ouviram falar de Jesus, mas desistiram da caminhada? Com certeza, há em nosso meio pessoas que têm na família, que foram cristãos, desistiram da caminhada. Por algum motivo, alguma coisa aconteceu que os tirou do caminho. Mas, querido, vamos pensar. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Se a fé é a certeza de coisas que se esperam, e você tem na sua família pessoas que ainda não são cristãos, a minha pergunta é: você espera que eles sejam alcançados? Se você espera que eles sejam alcançados, e a fé é a certeza de coisas que se esperam, tem alguma coisa a ver. Mas também nos diz que é a convicção de fatos que não se veem. Então eu posso, queridos, pela fé, não somente esperar que se convertam, mas eu posso já viver visualizando eles como pessoas transformadas pelo poder de Deus. Pela fé, eu os olho como irmãos em Cristo. E nós precisamos fazer manutenção disso. Porque não foi assim que Jesus falou? Se tiverdes fé
como um grão de mostarda, direis a esse monte: move-te daqui para acolá, e assim será. Então, Jesus está falando sobre um grão de mostarda. E para quem conhece um grão de mostarda, ele é diminuto. Se eu e você, queridos, tivermos uma fé, ainda que pequena, mas tivermos fé, esta fé, ainda que pequena, ela é poderosa para mover obstáculos. Nós precisamos crer nisto, querido, acreditar nisto, porque falar uma frase que está escrita na Bíblia, ou em alguns folhetos, ou de repente você lê nas transparências de um cântico, é muito fácil falar uma frase. Mas, queridos, viver como alguém que experimenta aquilo que declara. Ainda que a sua fé seja pequena, use essa fé pequena que você tem. Faça a utilização dela. Comece a declarar, comece a profetizar, ainda que você não esteja vendo, mas que você acredita que é possível que aconteça. E, irmãos, quando eu falo que é possível que aconteça, eu estou confiado em um versículo que está registrado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 19, que diz que Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Se Jesus falou para os seus discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, isso quer dizer que eu e você precisamos hoje, pela fé, pregar o Evangelho. Pela fé, anunciar as boas novas de salvação. Precisamos, queridos, por fé, pregar o Evangelho. Porque se Deus abreviou o dia da sua vinda até hoje, é porque hoje ainda dá tempo para sua esposa, para seu marido, para seu filho, para seu neto, seu sobrinho, seu irmão, seu tio, seu avô, seu colega. Ainda dá tempo para que eles conheçam ao Senhor Jesus Cristo e recebam salvação pela graça, mediante a fé. Se Deus abreviou, queridos, é porque dá tempo. Se dá tempo, isso quer dizer que Deus conta comigo e com você. Mas o grande problema, queridos, é que vivemos tão preocupados conosco mesmos, com as nossas próprias necessidades, com as nossas próprias dúvidas e incertezas, com os nossos próprios questionamentos. Quando vemos alguma coisa que não é da forma como nós pensávamos ou queríamos que acontecesse, logo damos o nosso palpite e os nossos argumentos. Quando acontecem situações ou circunstâncias à nossa volta que não são favoráveis àquilo que nós estamos buscando ou àquilo que nós estamos pensando, logo nos levantamos com a força da nossa razão, do nosso intelecto, da nossa mente e declaramos palavras. Está errado, não é assim, não é desse jeito, eu não concordo. Poderia ser melhor, deveria ser diferente, mas a pergunta é: por que e para que Deus nos chamou das trevas para a luz? O que Deus espera de mim e de você, queridos? O que Deus espera é que nós façamos a sua obra. O que Deus espera é que nós possamos replicar aquilo que nós ouvimos um dia, aquilo que recebemos, aquilo que vivemos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Alguém chegou para você e anunciou o Evangelho da salvação. Está registrado em Romanos, queridos, no capítulo 10. Como ouvirão, se não há quem pregue?
Abra sua Bíblia em Romanos. Aliás, você já está bem pertinho aí de Romanos. Volta para o capítulo 10. Vamos ler o versículo 14. Olha a pergunta que nos é feita. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se eu e você, queridos, queremos e acreditamos que essas pessoas que nós acabamos de afirmar, que esperamos que elas sejam alcançadas, se nós queremos que elas sejam alcançadas, se faz necessário que nós preguemos o Evangelho. E eu gosto muito de uma expressão que diz assim: se necessário for, falando. Pregar o Evangelho com a vida, queridos. Pregar o Evangelho com atitude. Pregar o Evangelho com postura. Pregar o Evangelho com a sua vida depositada e derramada diante de Deus, para que as pessoas olhem e digam: olha, alguma coisa é diferente. Eu quero ser como você é. Eu quero ir na igreja em que você congrega. Porque você é uma pessoa diferente. Você vive o Evangelho genuíno. Mas a pergunta, queridas, que tipo de Evangelho tem sido pregado hoje? Que tipo de Evangelho eu e você estamos pregando? Por que que o marido não se converte? Por que a esposa não se converte? Por que os filhos não voltam para a casa do Senhor? Por quê, queridos? Onde eu estou falhando? Onde eu estou sendo negligente? O que eu não estou fazendo que deveria fazer? Onde nesta área da fé eu estou falhando e sendo um obstáculo na vida do meu irmão que está ao meu lado? O que eu estou deixando de fazer? Ou o que eu poderia fazer melhor, com mais qualidade? Sabemos, queridos, que vivemos em uma sociedade perniciosa, onde as pessoas estão longe de Deus, cada um caminhando segundo seus conceitos. Mas eu e você também um dia estávamos nesta sociedade, caminhando longe de Deus, segundo os nossos conceitos. E Deus, com poder e grande glória, usou a vida de alguém que pregou o Evangelho da salvação para mim e para você. E eu e você dissemos: sim, eu quero esse Jesus. Eu reconheço que eu não sou aquilo que eu pensava que eu sou. Eu reconheço que não é bem assim como eu penso. Eu preciso desse Jesus para ter a minha vida transformada. Porque alguém anunciou um evangelho das boas novas de salvação. E nós precisamos, queridos, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, onde estamos, anunciar as boas novas de salvação. Não sair por aí pregando, mas anunciar um evangelho que transforma a vida do homem. Um evangelho que transformou a minha vida. Eu posso contar para as pessoas. Isso ninguém rouba de mim. Isso é fé. Esta fé, querido, me tirou do lugar onde estava. E nessa fé eu caminho nesse mundo em trevas. E nessa fé eu acredito que eu sou mais do que vencedor. Nessa fé eu acredito que nós como igreja, nós vamos prosseguir e avançar. O justo viverá pela sua fé. Não é pela sua força, querido. Não é pelo seu conhecimento intelectual. Não é pelo seu recurso financeiro. Não é pelo seu vasto conhecimento da Bíblia. Não é por causa da sua família abastada. Não é por causa do bom local
em que você reside. Não, queridos, é pela fé. É a fé no nome do Senhor Jesus. É a fé nesse Deus Todo-Poderoso que nos dá força e ousadia para continuar caminhando firme, olhando para o Senhor. Foi a fé, queridos, que moveu o coração de Martinho Lutero para que ele se levantasse em uma postura de atitude e pregasse na igreja ali em Wittenberg 95 teses. Vamos discutir. O que vocês estão falando não está de acordo. Vamos conversar. Precisa mudar. Não pode continuar como está. E, queridos, quando nós nos levantamos, quando nós tomamos uma atitude, pela fé, pode ser que algumas coisas ruins aconteçam. Porque se você olhar para Martinho Lutero, você vai olhar para a história. Martinho Lutero foi excomungado, querido. E só não foi morto na fogueira, porque os seus amigos o protegeram. Mas você está pensando que ele ficou se lamentando, murmurando, porque não deram crédito ao que ele estava pregando? Ele decidiu e aproveitou que a imprensa havia sido inventada naquela época por Gutenberg. Então ele traduz a Bíblia para o alemão. Ele toma uma atitude, e uma atitude de fé. Ele não fica parado, murmurando, questionando ou reclamando, mas ele continua, movido pela fé. Eu vou fazer algo que mude a história do povo. E a Bíblia foi traduzida para o alemão. E diz alguns historiadores, queridos, que a Bíblia traduzida para o alemão foi tão importante para o povo naquela época, como a Bíblia King James foi importante para os ingleses, para a Inglaterra. Queridos, a fé nos faz tomar atitudes. A fé nos faz nos movimentar, andar de forma louca. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, se você espera que algo aconteça nesta sociedade, nesse tempo, na sua família, algo de Deus sobrenatural, não espere você ver para começar a andar por fé, para começar a anunciar por fé. Não espere que aconteça. Comece a visualizar já. Comece a observar já. Comece a tratar a sua esposa como alguém já convertida. Comece a tratar o seu marido como alguém já convertido. Comece a tratar os seus amigos como alguém já convertido. A reforma trouxe vários benefícios para a sociedade. Assim como, queridos, trouxe para mim e para você. Vivemos hoje benefícios conquistados. E precisamos continuar firmes, fundamentados, fazendo valer a pena a morte de tantos homens, a morte de pessoas que acreditaram e pagaram um preço alto para que pudéssemos desfrutar das verdades de Deus. E aí eu faço uma pergunta, queridos. Precisamos andar por fé. Porque o próprio texto bíblico, ele nos relata dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que dele se aproximam, creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, andar por fé traz para mim e para você benefícios que a gente nem imagina. Às vezes estamos andando por fé e depositando em Deus uma fé a favor de alguém. E enquanto andamos por fé, depositando fé em Deus a favor de alguém, Deus abençoa a minha e a tua vida. Deus vai cuidando de mim e de você.
nos fortalecendo, nos animando, nos trazendo convicto, nos trazendo ousadia, nos fazendo andar motivados. A fé, queridos, é o que nos leva a andar firmes. Imagina esse mundo aí fora, andando de um lado para o outro, esperando encontrar a solução para alguma coisa na sua vida. E eu e você sabemos a solução que eles precisam. Imagine você tem um parente tão distante, porque o mundo está salvo, só que ele não sabe disso. Jesus, queridos, não vai morrer de novo. Ele não vai voltar para morrer outra vez. Jesus já morreu pelos pecados do homem. Só que o homem não sabe disso. Então ele vive na sua vida louca. Imagina você morando aqui em Alcântara, no bairro onde você mora, ou em Niterói, no bairro onde você mora, ou em Itaboraí, no bairro onde você mora. Porém, você tem um parente que mora muito longe. Vamos imaginar um lugar longe, que você nunca foi. Você tem um parente lá na China, do outro lado do mundo. E lá na China, esse parente que você tem é alguém milionário, detentor de um tesouro inimaginável o valor. E é teu parente. E ele morre e deixa um testamento. E você é o favorecido deste testamento. Porém, você está aqui, em Alcântara, lá dentro do Salgueiro. Puxei para o meu lado, né? No barraquinho mais pobre, homem de Deus, mulher de Deus, vivendo uma vida tão difícil, e é milionário, e não sabe. Teu parente está lá, morreu, o testamento está lá, você é o favorecido, mas você não sabe. Então você vive uma vida de sofrimento e tristeza. É isso que está acontecendo com o mundo aí fora. Jesus já morreu, já pagou o preço de cruz, ele já derramou o sangue dele. Deus enviou a Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus já morreu, não vai morrer de novo, queridos. Só que o mundo não sabe. Sabe quem precisa contar isso para ele? Você. É você que precisa contar. Só que se você contar de qualquer jeito, ele não vai acreditar, como você não acreditaria. Se eu dissesse para você, aí Xandão, lá na China tem um parente, ó. Se eu contar de qualquer jeito, Xandão não vai dar crédito, ele vai rir, como ele está rindo agora. Não vai dar crédito, querido. Então eu preciso saber contar essa verdade para ele. E eu e você precisamos saber contar essa verdade de que Deus enviou a Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há salvação para todo aquele que crê. Os homens aí fora podem viver uma nova história, pode viver um novo momento da sua vida. Não precisam viver tanto sofrimento como a sociedade está vivendo, tanta violência. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 10. Vamos ver o anúncio de uma boa nova como foi. 2, versículo 10.
Olha o que o anjo fala para os pastores. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo anunciou uma boa notícia, dizendo: olha, não temas, trago para você uma boa notícia, para vocês e para todos os povos, para todo o povo. Hoje nasceu o Salvador de vocês. A história mudou, a história vai mudar. Uma boa notícia, queridos. Precisamos contar boas notícias. Romanos 10, versículo 9 e 10. Versículo 8 está escrito assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Às vezes perdemos tempo em contar tanta coisa, mas não falamos para eles: olha, a palavra está perto de ti, na tua boca. Se com o seu coração você crê, com a sua boca confessar, você será salvo. Jesus Cristo é poderoso para salvar, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Olha, isso não precisa ser assim. Você não precisa viver essa história. Há uma novidade que eu tenho que te contar. A salvação está perto de ti. Queridos, por que andamos cabisbaixos? Por que andamos como débil? Por quê? Como se dependesse ou precisasse de alguém. Nós já temos tudo o que precisamos, queridos. Porque nós temos aprendido, ouvido, lido, que Jesus conquistou na cruz do Calvário tantas coisas poderosas para mim e para você. E eu vou relacionar para você 4 coisas que Jesus conquistou para mim e para você. Jesus conquistou na cruz do Calvário a salvação para mim e para você. E hoje estamos aqui vivendo isso. Isso é um fato. Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você a vitória sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim e você. Nós somos livres, queridos. Livres porque Cristo nos libertou. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Jesus conquistou para mim e para você. Ele conquistou a vitória sobre a inimizade. Antes eu e você éramos inimigos de Deus. Jesus conquistou e nos fez amigos de Deus. E nos deu o ministério da reconciliação. Hoje é possível andarmos juntos. Hoje é possível caminhar lado a lado. Deixa eu falar uma coisa para você que é casado. Você que é casado, que tem um cônjuge que ainda não é cristão, você pode dar glória a Deus, sabe por quê? Sendo cristão ou não, ela é tua esposa. Sendo cristão ou não, ele é o teu marido. Sendo cristão ou não, é a pessoa que você escolheu. Sendo cristão ou não, é a pessoa que vive ao teu lado. Sendo cristão ou não, é alguém que está caminhando com você. Quer ganhar ela para Cristo? Pregue o evangelho para ela. Se necessário for, com palavras. A Bíblia nos diz, lá em 1 Pedro,
capítulo 3, que é sem nenhuma palavra, com um comportamento moderado, cheio do temor de Deus, que a mulher cristã santifica o marido não cristão. Se a mulher cristã santifica o marido não cristão, simplesmente com o seu comportamento, sem nenhuma palavra, o homem cristão também santifica a sua esposa, com o seu comportamento, sem nenhuma palavra, com o seu procedimento cheio do temor de Deus. Ele também, Deus é fiel para fazer a obra na vida dessa família. Mas enquanto Deus não faz a obra, querido, desfruta da tua esposa, desfruta do teu marido. Desfruta, querido, desfruta. Porque independente de ser cristão ou não, é a pessoa que está ao seu lado. Às vezes criamos alguns obstáculos que tornam o relacionamento mais difícil, quando poderia ser tão simples. Basta viver a vida que Deus nos chamou para viver. Vamos nos colocar de pé? Deixa eu falar algo para você. Às vezes, nós ficamos como pessoas esperando que alguma coisa aconteça para que a gente possa desfrutar da vida com Deus de uma forma mais saudável, de uma forma mais preciosa. Mas às vezes algumas coisas que aparentemente serão favoráveis, elas podem ser um obstáculo ou um problema amanhã. Porque na história da igreja, às vezes vemos, queridos, na história da igreja, nós vamos lá ler, e o que a gente vê é que Constantino, o imperador, diz a história que ele se converte ao cristianismo, lá pelos anos 300. Ele se converte ao cristianismo. E imagina, querido, você que é uma igreja perseguida, sendo perseguido pelo império, agora o imperador se converte. Que bênção! Que bênção! O imperador se converteu. E agora, o evangelho já não é mais, queridos. Como cristão, o cristianismo já pode ser pregado, já pode ser divulgado. Mas junto com a conversão desse homem, vieram também aqueles que poderiam, de alguma forma, se beneficiar por estar perto desse imperador. E juntos trouxeram com eles as suas formas de culto, os seus objetos de adoração, as suas crenças. E aí aquilo que era puro, a palavra que era genuína, a palavra que salvava, curava, libertava, é uma palavra agora que está carregada de lixo. E o erro começa a entrar. E começa a entrar tantas coisas ruins no cristianismo. E durante tempos e tempos e tempos, pessoas tiveram que lutar, dar a sua vida para resgatar a pureza do cristianismo. Pessoas morreram, pessoas se deram. O que aparentemente era bom se transformou num problema. Porque em tempos à frente, agora a igreja se transforma na religião oficial do império. A igreja católica, apostólica e romana. E agora, queridos, o imperador se diz bispo de bispos. E agora ele começa a se envolver, começa a acontecer a união de igreja e política. E aquilo que aparentemente era bom se transformou em um problema. Graças a Deus pelos reformadores.
Graças a Deus por esses que se levantam por fé. Graças a Deus, querido, por mim e por você, que podemos ouvir essa palavra hoje dizendo: José Luiz, você precisa viver pela fé. Maria, Marta, João, Alexandre, Catarina, Denilson, você precisa viver pela fé. É por fé, queridos. Não é por amigos, não é por circunstâncias, não é por preciosidades, é por fé na palavra de Deus. Fé num Deus que opera maravilhas. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. só em ti Confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pode ser, queridos, pode ser que nessa noite haja entre nós alguém que ainda não confessou ao Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Olha, a palavra está bem perto de ti, está perto da tua boca e do teu coração. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o seu coração você crer, você será salvo. A salvação está disponível para você, querido. Há alguém entre nós essa noite que diga: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero buscar e encontrar essa salvação que me faz viver uma nova história. Há alguém essa noite entre nós que queira tomar a decisão de vir e aceitar a Jesus? Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que é festa no céu como um pecador se consegue. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Onde está você, querido? A palavra está perto de ti, está na tua boca. Se com o teu coração você confessar, você vai crer e você será salvo. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olha, essas duas pessoas, elas tomaram a decisão mais importante de suas vidas, porque essa decisão vai mudar a história delas. A decisão que elas estão tomando hoje por Cristo muda a história delas. Se há entre nós alguém que está afastado do Senhor, alguém que já esteve entre nós, mas por algum motivo parou a caminhada, querido, saia do teu lugar,
venha à frente, declare com seus lábios: Jesus Cristo é Senhor da minha vida. E a salvação é uma verdade na sua vida. Onde você está, não fique acanhado, não fique tímido. Saia do teu lugar, querido. Tome a decisão por Jesus. Muda a tua história. Muda a tua história, querido. Eu vou estar orando por essas duas irmãs. Mas enquanto eu estou orando, eu convido você a sair do teu lugar e a dar passos de fé para o Senhor e viver uma nova história, porque Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história. Eu estou nessa noite dizendo para você uma boa novidade, contando uma boa notícia para você. Há chance para você. Há chance para você. Aleluia. Aleluia. Irinete, como é que é seu nome? Irinete, Ariel, como é que é seu nome, querida? E a Kátia. Eles estão confessando com os lábios dele: Jesus Cristo é o Senhor. A palavra está bem perto de ti. Se no teu coração você crer e com a sua boca confessar, a salvação é uma realidade na tua vida. Eu quero convidar vocês que vieram aqui na frente a orar junto comigo, a fazer uma oração de entrega. Amém? Vamos orar? Eu convido a igreja também a orar junto conosco. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo a decisão de entregar a minha vida aos seus cuidados. Eu reconheço a minha condição de pecador e decido nessa noite viver para ti. Entrego a minha vida em tuas mãos. Muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou tua e o Senhor é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia, aleluia. Olha ali, ó, olha para trás. Estava faltando você, bem-vinda. Agora você é uma de nós. Jesus nunca se esqueceu de você. Próxima parada, Cidade Santa. Aleluia. Pastor André. Aleluia. 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 Fica aqui um pouquinho aqui que a gente vou pedir o pastor André para estar orando por vocês. A gente vai estar abençoando vocês, a igreja vai estar abençoando a vida de vocês. Fica aqui um pouquinho. Fica aqui um pouquinho. Olha, se você está aí no meio, ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você. Talvez o teu dia seja hoje. Hoje é o teu dia, querido. Cadê você? Cadê você? Ainda dá tempo, viu? Vou convidar o pastor André para orar e encerrar, mas ainda dá tempo. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida, Senhor, dessas irmãs. Ah, Deus, como é bom saber que Tu estás vivo. E não há nada comparado a isso na face da terra. Deus, leva-as, Deus, a esse conhecimento. Leva-as, Deus, a esse relacionamento, a essa sensibilidade para perceber e para ouvir a Tua voz. Tu és aquele que se manifesta de tantas formas, Senhor, para nos constranger em amor. Ó Deus, muito obrigado. E nós te pedimos, Deus, guarda-as, livra-as de todo mal. Que nessa caminhada, Senhor Deus, elas possam permanecer firmes no seu propósito. Senhor,
Muito obrigado, Deus, por essa semana. Essa semana que se inicia. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Que nós possamos, Pai, caminhar nessa confiança. Possamos caminhar nesta convicção. Possamos caminhar em fé. Para viver a Tua palavra e ver a Tua vontade se manifestar dentro da nossa própria casa, dentro daqueles que caminham, Senhor, e nos rodeiam. Senhor, muito obrigado. Dá-nos, Senhor, uma semana de graça e do Teu favor. E toda a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.